protestos de torcedores do Galo no dia seguinte a toda aquela confusão em relação a salários atrasados, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, tem muita coisa legal para contar para vocês. A primeira delas, Danilo Barbosa está a caminho de um time da segunda divisão da Arábia Saudita. Cheguei a contar para vocês que o negócio mais provável para acontecer para ele seria com o exterior. Essa informação foi publicada na manhã dessa quarta-feira aqui no vídeo. Quero te atualizar que o time em questão é uma equipe da segunda divisão da Arábia Saudita. O próprio Atlético Mineiro, um dos interessados, já até se retirou da negociação. Hora de falar sobre os protestos e o dia seguinte no Galo, depois de toda aquela confusão marcada na terça-feira por conta de salários atrasados e a ida do Rony à justiça, além de 3 notificações extrajudiciais. O Scarpa foi um daqueles que notificaram o Galo de forma extrajudicial. Importante contar que o Rubens Menin, o principal acionista do Galo, foi o maior criticado e xingado por torcedores que fizeram protesto na porta da Arena MRV. Entre outras frases e faixas, a gente pode ler, por exemplo, a pior SAF do planeta, aqui vocês pagam salário interrogação, fora 4 ratos, além de uma série de cânticos criticando os principais acionistas do Galo. Importante contar que o principal acionista atleticano esteve reunido com os jogadores e prometeu fazer todos os pagamentos atrasados até o fim da semana, até o fim da próxima semana. Alguns atletas já começaram a receber hoje pendências com direitos de imagem, com luvas, premiações, férias e fundo de garantia. Tem também as comissões dos empresários, os 3 empresários que eu consultei antes de gravar esse vídeo, afirmaram que até agora não receberam qualquer centavo das pendências. Será que isso pode influenciar no jogo da quinta-feira? Tem clima pro Rony ir a campo? Hoje tem a visita do Rubens Menin com o elenco. Cláudio Rezende já trouxe a informação que o dinheiro já tá pingando na conta dos jogadores. Alexandre Simões, semana turbulenta no Galo, Alexandre. Pois é, o Thiago, e você sabe que eu me sinto muito à vontade para falar dessa situação que o Atlético está atravessando e que não é de agora, né? Ontem teve um capítulo importante nesse movimento do staff do Rony, um movimento, se a gente for pensar do ponto de vista legal, equivocado, né? O Rony não ganharia a ação. É quase irresponsável, né? Um movimento completamente equivocado, tá? Mas eu me sinto muito à vontade, por quê? Porque eu sempre coloquei a questão de que SAF não é saco sem fundo. Eu sempre coloquei essa questão, que os valores do futebol brasileiro estão irreais para todos os clubes. Tá? Aí, o que acontece? A gente vive, nesse momento, 2 movimentos, tá? Eu acho que um movimento importante do ponto de vista SAF, e aí o torcedor pode concordar ou discordar. Pelo entendimento que eu tenho de SAF, eu acho que é o movimento correto. A SAF, ela precisa andar com as próprias pernas. Cara, toda empresa precisa andar com as próprias pernas. Você tem empresa, não tem, Thiago? Arena Seu Nome, Seu Bairro? Arena Seu Nome, vai lá jogar bola um dia. O estado físico não permite, mas eu vou lá prestigiar um dia, mas quando você me convidar. Não. Isso. Não tem que andar com as próprias pernas? Você vai ficar botando dinheiro. Coloquei nos primeiros 4 meses, depois se vira. Exatamente. E já se pagou, inclusive. E isso em qualquer empresa. Da microempresa à macroempresa, à mega empresa, é dessa forma que tem que funcionar. O torcedor gostando ou não. Então, há um momento em que a SAF precisa passar a caminhar com as próprias pernas. Diante do que foi feito nos últimos anos no Atlético, e que foi real, e que aí o torcedor não reclamou, de 2021, alguém reclamou? Em 2020, quando montou o elenco base de 21, alguém reclamou? E o investimento foi gigantesco. Em 2022, quando ganhou a Supercopa, 23, quando foi terceiro do Brasileiro, ano passado, quando foi vice da Libertadores, vice da Copa do Brasil. Só que precisa ter limite. É uma empresa que precisa andar com as próprias pernas. Então, dentro desse movimento, e que eu defendo há muito tempo, e não só no Atlético, como em todos os clubes do futebol brasileiro, eu acho que é um momento turbulento. Você cometer atrasos é sempre ruim para o ambiente, para o andamento, mas é uma coisa que faz parte de um processo de uma empresa passar a andar com as próprias pernas, tá? Agora, o que me deixou impressionado, Thiago, e aí eu já tinha falado isso aqui várias vezes também, é que por
que de um determinado tempo pra cá, o quanto pior do Atlético virou o melhor? Melhor pra quem? Não sei, mas ontem aconteceu o caso do Rony, que é um caso concreto, embora eu ache, pelo que eu li, que seja uma irresponsabilidade jurídica, porque ele não tinha a menor chance, mas de toda forma foi um fato concreto que aconteceu. Só que a partir daí começaram a surgir inúmeras fake news, e a gente pode citar aqui do Júnior Santos, Bernard falou ainda há pouco, né? Gabriel Menino, Sim. Não foi isso? Foi. E as extrajudiciais ações do Scarpa, a gente não pode nem dizer ação, é notificação extrajudicial, tá? Que é coisa corriqueira de acontecer. Foram anteriores ao movimento do Rony. E de repente ficou parecendo que era um movimento orquestrado do elenco do Atlético de fazer ações contra o clube. Sendo que a ação só tinha uma, que era do Rony. Tá? Então, é um momento complicado, é um momento financeiro difícil, sim, é um momento financeiro difícil, sem dúvida nenhuma que é, tá? E eu tinha avisado lá atrás que isso iria acontecer, e não só com o Atlético, tá? Não só com o Atlético, vai acontecer com todo mundo que gasta mais do que pode, com todo mundo que gasta mais do que pode, porque não é assim que se constitui numa empresa, mas o Atlético apostou em fortalecer, em crescer, para poder tentar usufruir disso e tentar colocar a casa em ordem. Só que eu fico impressionado, é como que um tanto de gente que ajudou o Atlético a ir pro buraco, um tanto de gente que ajudou o Atlético a Associação a quebrar, quer surfar nesse movimento. E um bando de gente que se diz influencer do clube, e quando se diz influencer do clube, tá? É imprensa. Se tem a MCE, se frequenta a tribuna de imprensa, é imprensa. Não pode ridicularizar um clube de futebol, independentemente de qual seja. Que seja o América, o Cruzeiro, o Atlético, o Vila Nova, Patrocinense, Mamoré. Jornalista não pode ridicularizar clube de futebol em rede social. Isso vai contra a ética da profissão. Então, quer dizer, é um movimento orquestrado, e eu não tenho dúvida disso, é só a gente ver o que aconteceu ontem nas redes sociais e a cambada de fake news que apareceu, tá? É um movimento do quanto pior, melhor, do quanto pior, melhor, e isso colabora. Tem um número aqui, Thiago, vai ser rapidinho, mas olha só que impressionante. A gente acabou de falar do Corinthians, não foi isso? Isso. Você disse de tudo, muro pichado, cartão corporativo, pressão no Depay. A crise é freia, não é? Violenta. Isso. Sabe qual é a média de público do Corinthians no Campeonato Brasileiro da Série A? Ele está atrás do Atlético na classificação. A média de público do Corinthians é de 42.500 torcedores. A do Atlético é de 27.300. Sabe quanto que o Corinthians arrecada por jogo da Série A do Campeonato Brasileiro? 2,5 milhões. O Atlético 1,2 milhão. Líquido, o Corinthians leva para casa 1.650.000. O Atlético leva 500 mil. O Atlético leva 500 mil. Então, olha o nível de comparação que a gente tem aqui, tá? E isso no universo pequeno de Campeonato Brasileiro. Ainda tem as competições internacionais, tem Paulistão, tem Copa do Brasil. Então, é isso, cara. É isso. Estão influenciando a torcida do Atlético, tá? Estão influenciando a torcida do Atlético com um movimento muito perigoso do quanto pior, melhor, tá? Um movimento muito perigoso, orquestrado e que gente que afundou a associação, que deixou a associação em dívidas, que usava inclusive o cartão corporativo, assim como no Corinthians, está surfando no movimento como se tivesse feito muito pelo clube do ponto de vista financeiro. Ô, Nath Fiuza, o Alexandre Simões falou aí do macro, né? Dessa condição externa do Atlético, levando pro lado interno. Como é que fica o cenário para amanhã, Nath? Jogadores aí se confrontando na rede social. A questão também, né, de salário, dinheiro. Agora o Rubens Menin vai ter essa reunião que o Cláudio Rezende citou mais tarde na Arena MRV. Como é que o Cuca fica também no meio disso tudo? O Rony, por exemplo. Tem clima para jogar amanhã, Nath?
Eu imagino que o Cuca não deve estar nem dormindo, né, Thiago? Porque são muitos os problemas. Problemas da ordem técnica, né, ali para ele escalar o time, porque é jogador lesionado, é jogador sendo vendido no decorrer da temporada, é desfalques, né, desfalques importantes, desfalques no plural. Ele já tem essa ausência no meio-campo, agora tem uma ausência na lateral, aí talvez uma ausência no setor ofensivo, né, porque a gente não sabe o Rony. Eu acho que o Rony, se foi acordado, houve esse diálogo ali com a diretoria, eu acredito também que no vestiário ele consiga se acertar. Aí também vai ter a questão da torcida, né? O Rony vai ter que, de alguma forma, acho que reconquistar essa confiança, e a melhor forma de fazer isso é dentro do campo, com trabalho, com gols, né? Conquistando resultados. Eu acho que a torcida pode questionar várias coisas do Rony do ponto de vista técnico, mas acho que a entrega dele, isso aí acho que ninguém nunca questionou. Ele é até um jogador muito conhecido por isso, né? Por se entregar, por correr muito. E eu não acho que isso vinha sendo diferente necessariamente nesses últimos jogos do Galo, até antes da pausa para o Mundial. Ele vinha sendo, né, dos que mais estavam correndo, dos que mais estavam se entregando, e até tinha melhorado o seu desempenho. Eu espero muito, né, que essa questão dos atrasos, né, da falta de compromisso aí com o que foi acordado, fique no passado, né? A SAF veio com a proposta, com o discurso de profissionalizar, de deixar essas questões da associação para trás. Eu acho que a partir do momento que se torna empresa, a forma de cobrar do atleta também muda, né? Porque o atleta sabe que tem um dono, sabe quais são os investimentos, os rendimentos daquele dono, então ele também quer receber em dia, porque sabe tudo que está envolvido. Eu acho que essa profissionalização, ela é boa para todo mundo, ela não pode ficar só no discurso. O clube, ele tem que ser sustentável, ele tem que andar com as próprias pernas, mas tem que fazer isso honrando aquilo que já foi combinado. Se contratou, agora tem que pagar, né? E eu acho que isso tudo vai ficar como lição. O jogador, ele não pode trabalhar num ambiente em que ele acha que ele só vai receber se os gestores estiverem pressionados. Assim como o gestor, ele tem que estar em dia para ele poder cobrar. E eu acho que agora, né, essa conversa que vai ter hoje, estando tudo acordado, tudo pago direitinho, os gestores do Atlético, a diretoria do Atlético passa a ter de novo a credibilidade e o respeito para cobrar, porque em termos de desempenho esse time está precisando ser cobrado. E dentro do vestiário, o que precisa agora é de união. Eu acho muito ruim, e em especial no momento de crise, o jogador usar para se autopromover, sabe, Thiago? Eu sou o mais raçudo. Eu sou o que mais ama o time. Eu sou o que mais gosta de vestir essa camisa. Eu sou o que mais se entrega, para colocar um outro contra o torcedor. Eu acho que aqueles que entraram com o Rony, por ter entrado com a ação, ou mesmo aqueles que notificaram, eles não estão errados, estão no direito deles. E aqueles que decidiram também aguardar mais um posicionamento, tiveram um pouquinho mais de paciência, também não estão errados. São duas vias possíveis. O mais importante é todo mundo caminhar na mesma direção e entenderem que agora é um momento de união, porque o Atlético tem ainda boa parte da temporada pela frente. Boa, Nath, olha aqui, vamos falar de Sul-Americana, tudo. É isso aí, então, Massa Atleticana, ficamos por aqui com o vídeo com as informações do Galo pra você. Se gostou do vídeo, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Corte do Galo, trazendo as informações sobre bastidores, finanças e muito mais aqui do Galão da Massa. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais informações.